iniciar a sessão 2, a aula teórica. É um bocadinho, confesso-vos, tenho preparado cerca de 40 diapositivos para vos apresentar e, portanto, espero que procurem colaborar comigo. Vou-vos fazer um overview daquilo que são as tecnologias de acesso à rede. Se nos recordarmos do modelo OSI da ISO e do modelo TCP/IP, são aquelas duas camadas inferiores, física e de ligação, que na perspectiva da arquitetura TCP/IP são referidas como Network Access. Okay? Portanto, as redes de comunicação de dados podem cobrir zonas geográficas pequenas, tem aqui um exemplo do lado da nossa casa, um pequeno escritório, enfim, já com alguma dimensão, por exemplo, o caso aqui da tecnologia, já tem alguma dimensão, e depois vem a rede das redes, que interliga tudo isto. Depois há assim uns acrónimos e umas siglas que aparecem, portanto, convém de vez em quando nos lembrarmos do que é que estas siglas significam. Esta é uma classificação comum, não é única. Uma LAN é uma Local Area Network, e, tal como o nome indica, é uma rede de comunicação de dados que abrange uma zona geográfica restrita, pequena, normalmente. Depois falo em Wide Area Network, uma WAN, okay? Quando, por exemplo, estou a interligar duas LANs que estão separadas geograficamente com alguma distância, já me refiro à rede de comunicação de dados como sendo uma WAN, mas há outros tipos de redes e outras siglas, nomeadamente a MAN, para Metropolitan Area Network. Um exemplo será a rede de fibra óptica, que faz a distribuição da internet numa área geográfica como o perímetro urbano da cidade de Viseu. Uma WLAN é uma LAN sem fios, é aquilo que também temos em casa. Uma SAN é uma Storage Area Network, normalmente num centro de armazenamento de dados, como é o caso ali da sala do Instituto Politécnico de Viseu, onde estão todos os equipamentos concentrados que nos disponibilizam todos estes serviços. Enfim, são siglas, convém de vez em quando nos lembrarmos do que é que elas representam, só para estarmos sintonizados sobre aquilo que nos estamos a referir. Componentes da rede, dispositivos terminais, os end devices, dispositivos intermediários que são responsáveis por interligar LANs. Isto é a simbologia que já nos habituamos com paca-traça, portanto isto é muito à la Cisco. São os end devices, depois os devices intermédios, como os routers, os switches, os multi-layer switches, um switch router. Tem as funções que estão em baixo, generam e retransmitem sinais, têm informação sobre os caminhos entre estes equipamentos. Quando um desses caminhos falha, é retomado, é escolhido um outro caminho. Portanto, tudo isto é implementado ao nível destes dispositivos intermediários. Também nestes dispositivos são responsáveis por tratar da questão da qualidade de serviço, classificam pacotes IPs, se por acaso for um pacote IP que no seu interior tem informação de uma página web, eventualmente terá menos prioridade relativamente a um pacote IP que transmite, sei lá, uma componente de áudio, não é? Sobretudo se falarmos em VoIP, que é a voz sobre IP. Também são estes tipos de dispositivos que permitem implementar mecanismos de segurança, como é o caso das firewalls. Okay?
E hoje em dia a questão da segurança é um problema que tem cada vez mais criticidade. Okay? Portanto, as redes locais, as LANs, tem um switch, tem um servidor, um VoIP, dois ou três equipamentos. Quando ligo duas LANs, estou a utilizar serviços de WAN, Wide Area Networks, e a internet, como nós a conhecemos, não são mais do que milhares de LANs interligadas pelos serviços WAN. Agora está na moda referirmos como a cloud para aqui, cloud para ali. Bom, portanto, isto é um overview muito leve. Portanto, recordo a apresentação que fiz na última aula sobre o modelo OSI da ISO, 7 camadas, aplicação, apresentação, session, transporte, network, data link e physical, que do lado do modelo TCP/IP fica apenas em 4 camadas, é um modelo em camadas, são arquiteturas em camadas. A ideia das camadas é de alguma forma eu poder substituir uma das camadas de acordo com um conjunto de normas e a pilha protocolar manter-se operacional. Este é naturalmente o objetivo. Depois, associado a estes conjuntos de protocolos, há uma série de organizações. Tem alguns exemplos, a EIA, a IETF, a IANA, a I3S, a IEEE, a ICANN, a ITU, a TIA, tudo isso são organizações ou de fabricantes, consórcios, ou organizações que procuram de alguma forma compatibilizar normas de um país com normas de outros países para que haja conectividade entre os vários países. Portanto, nós hoje vamos nos concentrar muito sobre esta questão da Ethernet, okay? Eventualmente a pronúncia faz-nos confundir Ethernet com internet, são coisas completamente diferentes. Portanto, hoje vamos nos concentrar aqui nesta camada, depois para a semana vamos tratar da camada internet ou de network na perspectiva do modelo OSI. Vamos introduzir o protocolo mais famoso, que é o protocolo IP, de Internet Protocol, e portanto vamos ao longo do semestre subir nestas camadas e vamos naturalmente terminar com o detalhe de muitas das aplicações ao nível da camada aplicação do lado do modelo TCP/IP ou aplicação, apresentação e sessão do lado do modelo OSI. Eu pus aqui estas siglas, até porque se quiserem fica o convite para saberem um pouco mais. Portanto, são organizações, são associações de ou fabricantes ou então organizações nacionais que depois de alguma forma procuram compatibilizar normas. Como nós vamos trabalhar muito aqui na camada física hoje e Network Access, vai-nos aparecer muito a sigla I3S, okay? O IEEE, que é o Institute of Electrical and Electronics Engineers. Alguns exemplos, por exemplo, a IANA, Internet Assignment Numbers Authority, é a organização que é responsável por dizer algo semelhante ao seguinte: olha, para Portugal, o espaço de endereçamento que Portugal deve usar com endereços IPs públicos é este. Okay? Depois, localmente, em Portugal, por exemplo, a gestão desse espaço que são atribuídos pela IANA são da responsabilidade da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da FCT. Depois diz assim, basicamente, olha, ok, para o Instituto Politécnico de Viseu, o espaço de endereçamento de IPs públicos que o Instituto Politécnico de Viseu pode usar é este, 197.7.0/24, ok? Portanto, estas organizações decidem isto. Um outro exemplo, o ICANN
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Okay? Define o porto número 80 como sendo o porto associado à consulta de páginas web. O 25 para Telnet, etc, etc. É só para ficarem com uma ideia da quantidade de organizações que lidam com as redes de comunicação de dados. Outra vez estas organizações, portanto, TCP/IP Standard, aqui é o IETF, Internet Engineering Task Force. Isto é tudo feito em software, depois cá para baixo é hardware, e então entram estas organizações, a ISO, a IA, a TIA, a ITUT, a ANSI, a I3Es. Okay? É só para, quando me cruzar com esta sigla, ter uma ideia mínima sobre aquilo que estas siglas representam. Meios de acesso. 3 grandes grupos, cobre, portanto, tudo isto já vos foi mencionado nas aulas práticas, vou só reforçar aqui. Cobre, fibra óptica ou sem fios, wireless. Okay? Portanto, o problema que se põe na escolha do meio de transmissão tem a ver com, olha, qual é a distância que eu quero, a distância geográfica que eu quero cobrir? É muito, é pouco? Por exemplo, se eu utilizar cobre, estou limitado eventualmente a menos 100 metros. Portanto, se eu quiser interligar 2 edifícios com mais de 100 metros, provavelmente a solução de cobre não é admissível. Então tenho que passar para a fibra. Ok, vou para a fibra, mas a fibra tem custos enormes, muito superiores ao cobre. Mas para cobrir grandes distâncias, provavelmente tenho que me socorrer de fibra. E depois a componente sem fios. Também tem uma área de cobertura restrita. E agora com a tecnologia 5G que vem para aí, quando ela estiver disponível, o que nós vamos ver é uma multiplicidade de antenas em cada canto do edifício. São antenas pequenas, sim, mas para aquilo funcionar eu tenho que ter milhares e milhares de antenas dessas dispostas ao longo de uma área metropolitana. Portanto, isso ainda vai demorar algum tempo, porque vai obrigar os operadores a instalar muita infraestrutura. Ao contrário do 3G e do 4G, que são torres que têm logo uma cobertura de algumas centenas de metros, se não quilómetros logo. Okay? Portanto, o investimento em 5G vai obrigar a muito dinheiro por parte dos operadores. Bom, isto são os meios de transmissão típicos: cobre, fibra e sem fios. Cá está o primeiro protocolo que vamos estudar ao nível da camada física de ligação, Ethernet, ETH, Ethernet, okay? E é aqui que entra o I3Es. Tudo aquilo que tiver como protocolo 802 tem a ver com o I3Es. Vamos ver alguns exemplos. A ideia dos protocolos serem definidos em camadas, a ideia inicial é esta. O 802.3 da I3Es preocupa-se com o acesso ao meio, e esse meio pode ser fibra, pode ser sem fios, pode ser cobre. Okay? Pois cada um dos protocolos das normas inferiores tem a ver com a conectorização física. Se for cabo coaxial é uma norma, se for o cabo TP é outra, se for fibra óptica é outra. Que velocidades é que eu posso utilizar? Portanto, tudo isto está definido por normas. E normalmente a I3Es aqui tem uma palavra muito forte sobre estes protocolos. Vamos estudar o protocolo Ethernet, com algum detalhe, não todo, naturalmente. Vamos olhar para ele na perspectiva do princípio e daquilo que permite fazer. E vou-vos apresentar aqui alguns exemplos, algumas fotografias destas normas.
802.3 é o Ethernet, ETH, 802.11 é a componente sem fios, aquilo que nós vulgarmente designamos por Wi-Fi, 802.15 é o Bluetooth, também conhecem, portanto nada de novo, mas lembra-se que tudo isto está devidamente regulamentado e normalizado por normas internacionais, em particular normas da I3S ou IEEE. Portanto, isto começa com um NIC, com um porto, portanto, porto ou NIC, Network Interface Card é a mesma coisa. São referências, já são referências históricas, okay? Isso é uma tecnologia mais do que obsoleta, mas começámos por algum lado e foi na década de 80 que isto começou. Portanto, as primeiras instalações eram baseadas na norma I3S 802.3.10 base 5, usava um cabo coaxial e depois havia um drop cable que fazia a ligação ao PC propriamente dito. Eu, por acaso, nunca me cruzei com nenhuma destas, apesar de já ultrapassar algumas décadas. Agora tive muito contacto ainda com esta tecnologia aqui de baixo, que é o I3S 102.3.10 base 2. Usava um cabo coaxial como nós o conhecemos lá em casa para ligarmos as televisões e depois tinha aqui um T e tinha aqui a ligação ao PC através de um NIC. Isto é uma tecnologia de partilha do meio comum de transmissão e o problema desta solução é que isto eventualmente dava para cobrir algumas centenas de metros, ligar algumas centenas de computadores, mas quando alguém se lembrava de desligar este conectorzinho aqui, toda a gente ficava sem acesso à rede. Portanto, é só para ficar com algumas referências. Depois surgiu o 802.3.10 base T, permitiu uma topologia em estrela, portanto, eu tenho um dispositivo central, pode ser um hub ou pode ser um switch, mas é uma ligação em estrela. E utilizo na ligação do switch aos end devices, sejam eles quais forem, cabos designados por UTP, já vou falar um pouco mais sobre eles. Portanto, mas permite, do ponto de vista da topologia, uma topologia em estrela, uma topologia física. Portanto, em termos de cabelagem, há os tais três grandes grupos, sem fios, fibra e de cobre. Para a parte do cobre temos cabo coaxial ou cabos de condutores entrelaçados e depois o cabo de fibra óptica. Tem aqui o aspecto deles, cabo de TP, são 4 pares de fios condutores que são entrelaçados. E aqui a versão, isto é o UTP, Unshielded Twisted Pair, e isto é a versão Shielded Twisted Pair. Basicamente a diferença aqui é uma bainha de alumínio, essencialmente para garantir maior imunidade ao ruído. Depois o cabo coaxial, aqui o aspecto dele. O AWG é a unidade que é utilizada para exprimir o diâmetro. 24 AWG é um valor comum. Depois uma referência em baixo é relativamente à resistência ao fogo, portanto há determinados tipos de material envolventes, este material envolvente que não são permitidos em edifícios públicos, por uma razão muito simples. Quando sujeitos ao calor, emitem gases nocivos e, portanto, são proibidos em locais públicos. Podemos usar isto em casa, mas em locais públicos não é possível utilizar isto. Cá está o célebre cabo UTP, o RJ45. O RJ45 é uma designação que foi aceite, não é correta, mas foi aceite. A designação correta é 8P, 8C, 8 posições, 8 condutores,
mas são normalmente referidos por RJ45. Okay? Cá é mais fácil dizer RJ45 de 8P8C, mas o RJ45 veio para ficar e tornou-se um standard de facto. E estes cabos de cobre, portanto, 4 pares entrançados, ok? Têm várias categorias. E em baixo tem diferentes categorias. 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6 e 6A. Eu queria que vocês ficassem com a ideia de que, em função da categoria desse cabo, eu posso conseguir taxas de transmissão muito interessantes. Vejam a categoria 6A, pode, portanto, sob cobre, pode utilizar taxas de transmissão de 10 gigabits por segundo. 10 gigabits por segundo, ok? E, portanto, se eu quiser ter uma boa instalação, tenho que usar cabos UTP ou STP, mas da categoria adequada para ter taxas de transmissão elevadas, na ordem dos gigabits por segundo. Depois vêm as conectorizações destes 8Ps8Cs, os tais RJ45, as normas EIA/TIA 568A, portanto o EIA já vos apresentei há bocado, o TIA também lá está, a norma 568A especifica claramente como é que aqueles 8 condutores são organizados em pares, portanto a posição 4 e 5 é o par 1, a posição 3 e 6 é o par 2, a posição 1 e 2 é o par 3, a posição 7 e 8 é o par 4. Portanto são 4 pares. Esta é a forma de ligação segundo esta norma. Okay? Portanto, se olharem para um cabo RJ45, sabem logo se segue a norma 568A ou 568B. Esta é a disposição deles. É só para ficarem com uma ideia disto. Portanto, se começar, se eu puser assim a ficha e olhar para ela, se começar com os verdes, verde e verde-branco, é porque é a norma 568A. A outra é 568B e começam com os laranjas. Portanto, define outras posições para os pares. Porque é que é importante sabemos que isso existe? Porque na prática vocês já usaram cabos diretos e cabos cruzados. Portanto, vamos ver como é que se constrói um cabo direto e um cabo cruzado. Portanto, um cabo direto é quando tenho ambas as extremidades a seguir a mesma conectorização, a mesma norma de conectorização, OT568A em ambos os lados, OT568B em ambos os lados. Okay? Portanto, estou a utilizar um cabo em inglês straight through, um cabo, nós referimos muitas vezes a um cabo direto. E há também cabos cruzados, os tais cabos ditos cruzados. E neste caso o que eu tenho é no extremo uma das normas, 568A, e no outro o 568B, e faço com isto um cabo cruzado. Tipicamente eu utilizo um cabo cruzado para ligar dois equipamentos da mesma natureza, foi aquilo que fizemos logo no primeiro exercício da ficha prática 1, a ligar dois PCs usámos cabos cruzados, e utilizo um cabo direto quando estou a ligar dois equipamentos, sejam eles end devices ou equipamentos intermediários. Utilizo um cabo, estava eu a dizer, um cabo direto para ligar, por exemplo, um PC a um switch ou a um hub. Para ligar dois routers, normalmente utilizo um cabo. Alguém que tem o micro ligado, não queria desativá-lo, mas dizia eu que, portanto, utilizo um cabo cruzado quando estou a ligar dois equipamentos da mesma natureza, dois switches, dois routers, e um cabo direto quando estou a ligar equipamentos de natureza diferentes, um PC a um hub, um PC
um switch, um PC, um router. Portanto, tenho que saber disto também, que é para saber como ligar os equipamentos, ainda que seja no Packet Tracer, okay? Que é um ambiente simulado, mas também aí tem que obedecer às normas. Portanto, estes pares, há um par que é usado para a transmissão e outro que é usado para a recepção. Por exemplo, na norma 10/100 base T, o par 1 é usado para a transmissão e o par 2 é usado para a recepção. E entra aqui o conceito de modo de operação. Portanto, tem dois modos de operação, também se falou nisso já nas aulas práticas, mas é o modo full duplex e o modo half duplex. Portanto, no modo full duplex, o dispositivo pode simultaneamente enviar e receber. Reparem que o par de transmissão e o par de recepção podem ser operados em modo full duplex se o hardware assim o permitir. Okay? Portanto, são dois canais distintos que não se cruzam. E, portanto, um serve para transmitir, outro serve para receber. Se o dispositivo puder simultaneamente fazer as duas coisas, eu estou a operar em modo full duplex. Se por acaso o dispositivo, por limitações de hardware, não o puder fazer, estou a trabalhar em half duplex e, portanto, ou transmite ou recebe. Este é o conceito. Agora chama a atenção do seguinte, porque daqui a uns minutos vou-vos falar disto. Reparem que eu tenho um cabo RJ45, não é? Tem no seu interior 8 fios condutores, organizados em pares, portanto há 4 pares, são entrançados, okay? Por exemplo, a cor azul e o azul e branco são entrançados. A ideia de os entrançar é de alguma forma melhorar a imunidade ao ruído eletromagnético, okay? Esse é o objetivo do entrançamento desses pares. Mas eu fico com um cabo onde tenho 8 condutores, 4 pares, e para a tecnologia 10/100 base T, só preciso de 2 desses 4 pares. No entanto, se for para a tecnologia 1000 base T, já utilizo os 4 pares que estão num cabo UTP ou STP. Não é? Isto é importante. Mas vejam que na tecnologia 10/100 base T, portanto, este 10 e o 100 representam, como devem ter percebido, a taxa de transmissão, 10 megabits, 100 megabits. O 1000 em baixo representa o gigabit por segundo. Portanto, no 10/100 utilizo apenas 2 dos 4 pares. Na tecnologia gigabit já estou a usar os 4 pares. É importante isto, porque aqui uns momentos já vou falar sobre algo que é referenciado como Power over Ethernet e é possível fazer isto nesta tecnologia, não na de baixo. Já vamos ver daqui a instantes porquê. Ora bem, no caso das fibras ópticas há 2 modos, multimodo e monomodo, em inglês multimode e single mode. O modo refere-se basicamente ao ângulo em que a luz entra na fibra, portanto isto não emite ou é suscetível a qualquer ruído eletromagnético, né, tal EMI, Electromagnetic Interference. O diâmetro da fibra é medido em microns, né? A transmissão é feita através de ondas de luz, fotões, e as fontes de luz podem ser laser, que vai permitir ter um feixe de luz muito denso, mas normalmente tem um custo elevado associado e, portanto, a tecnologia laser é utilizada para cobertura de grandes distâncias. Em alternativa há o LED, o LED, que é de baixo custo, mas, portanto, é utilizado para curtas distâncias. Depois o aspecto destas fibras, monomodo, portanto, isto é cor amarela, é uma das normas. Okay? Normalmente estas fibras vêm aos pares, porque é um par para transmissão e outro para recepção. Tem aqui um exemplo da conectorização final destas 2 fibras, isto em single mode, portanto monomodo. Portanto,
portanto, a parte de emissão é em laser, a parte de recepção também é um receptor laser. Isto tem custos muito elevados e é usado para grandes distâncias. Depois há a fibra multimodo, e basicamente o multimodo é porque eu tipicamente tenho isto, que é apenas uma fibra, ou duas fibras. Portanto, funciona nos dois casos. No caso de eu ter duas fibras, tenho uma fibra para transmissão e outra para recepção. Mas eu posso ter, numa só fibra, mais do que um canal de transmissão. E basicamente a solução foi injetar a luz na fibra com diferentes ângulos. Depois a luz é refletida nos extremos e, portanto, do outro lado tenho aqui um emissor de LED e aqui tenho um receptor de LED. E já agora, dentre os 70 participantes desta sessão, certamente que muitos de vocês têm um operador internet em casa que vos está a fornecer o serviço sobre fibra. E a minha pergunta é, agradecer que me respondessem, se o operador que vos forneceu o serviço de acesso à internet e de voz e de televisão, se vos fez chegar à vossa casa, dentro de vossa casa, uma fibra ou um par de fibras. Alguém pode partilhar a experiência sobre isto? Eu acho que é uma fibra. É só uma fibra, se Eu tenho aqui. É só uma fibra. Sim. Portanto, se é só uma fibra, digam-me lá, é multimodo ou monomodo? Monomodo. Monomodo. Acho que é multimodo. Pode ser multimodo, não pode ser. Não é pode, tem. É. Pois. E tem porquê? Porque tem funcionado nas duas direções. Para Exatamente. ser full duplex. Exatamente. E, portanto, é multimodo. Ok? Por exemplo, para uma organização como um instituto, eu isso sei com algum detalhe, porque estive envolvido nesse projeto, nós estamos ligados à RCTS, portanto, que é a rede que interliga os politécnicos através de fibra óptica. E aí é monomodo. Okay? Por isso é que podemos atingir taxas de transferência. Acho que agora estamos para ver ainda o salto que se fez em outubro de 2017 estávamos a 200 megabits por segundo para toda a instituição. Em novembro desse mesmo ano passámos a 1 giga porque, uma história nem vale a pena contar. E agora já estamos passámos a 1 giga. Agora já estamos a 10 e daqui a uns meses estaremos a 100. E, portanto, aí usamos, portanto, o serviço chega-nos ali em fibra, com duas fibras. Okay? E já agora, partilho convosco, foi criado, eu também conheço bem o projeto, porque também estive envolvido nele, ficam a saber que no perímetro urbano de Viseu, há várias escolas. Há a escola esta, Tecnologia, há a Escola Superior Agrária, a Escola Superior de Saúde, a Escola Superior de Educação e ele lá em cima o Serviço Integral. E o que se fez foi interligar estas unidades orgânicas do IPv através de fibra óptica alugada ao operador, por acaso foi altíssimo, mas podia ter sido outro qualquer. E, portanto, temos flexibilidade nessas ligações. Qual é o problema da melhor solução para interligar LANs? Reparem que aqui no campus, vocês já pensam bem este campus, por exemplo, decidimos ligar aqui o edifício da Escola Superior de Tecnologia ao edifício dos Serviços Centrais lá em cima, estamos no campus que é propriedade do IPv, portanto fazemos o que bem nos entende. Agora, quando queremos passar para a área pública é que as coisas se complicam e aí somos obrigados a socorrermos do aluguer de fibra. A fibra não é nossa, é um aluguer de longa duração, a fibra não é do Instituto, aquilo que é do Instituto é o direito de utilização dessa fibra, que é um bocadinho diferente, mas pronto, isto foi um pequeno à parte.
E, portanto, sim, a resposta do vosso colega há pouco, sim, é uma só fibra e, portanto, tem que ser multimodo, porque há vários canais, tem que haver 2 canais. E há um canal de transmissão e, basicamente, a fonte de luz entra na fibra com determinado ângulo e um canal de recepção e funciona exatamente num outro. Para além de haver também comprimentos de luz, também é possível, mas pronto, normalmente são os diferentes ângulos de entrada que determinam os múltiplos canais no mesmo suporte fibra. Uma só fibra, mas há canais lógicos lá no meio e é a solução que os operadores têm usado para nos fazer chegar a fibra óptica a casa. É evidente que a fibra óptica permite taxas de transmissão elevadíssimas. Reparem, numa fibra, hoje em dia nós recebemos o serviço de televisão, não é? O serviço de dados e o serviço de voz. Portanto, tudo isto são canais diferentes numa só fibra. Isto tem evoluído bastante. Se bem que eu acho que a tecnologia 5G vai mudar todas estas soluções. Mas pronto. Ó, setor, Diga. a limitação da fibra não são os emissores e os receptores, em vez de ser o próprio meio de comunicação. A limitação em que sentido? A limitação de velocidade da fibra. Está tudo relacionado. Se for monomodo, eu tenho que utilizar tecnologia laser. E, por exemplo, vou-vos dar uma ordem de grandeza. Se for tecnologia LED, custa capa. Capa, uma unidade de capa. Se for laser, custa, eu diria, quase 100 capa. Okay? E, portanto, quando aqui o IPV alugou as fibras, neste caso a Altice, passa a publicidade, o IPV teve que fazer um investimento considerável para ter fibras monomodo. O laser, quer emissor, quer receptor, é que encarece muito a solução. Okay? Por isso é que os operadores utilizam multimodo, não é? Que é mais barato. Pois. E também, mas também não cobre grandes distâncias, não é? Aliás, quando vocês, ainda no outro dia tive essa experiência, na casa de um colega, de um amigo, no caso era o operador da nós, e era por postes, e a primeira coisa que o técnico fez foi medir a passo, mas mediu a passo, a distância desde o ponto de distribuição óptico, os PDOs, até à casa. E se passasse, na altura falou-me nisso, se passasse os 250 metros já não havia solução. Okay? Portanto, por causa da tecnologia sobre fibra que é utilizada. Tem essa limitação. Porquê? Porque eles não utilizam tecnologia laser, eles utilizam tecnologia LED, okay? Que é mais barato. Mas também tem uma área de cobertura muito, muito menor. Alguns tipos de conectores, enfim, só para termos uma referência, uma imagem, não é? Os STs, se por acaso um dia tiverem que fazer uma rede e querem ligar com fibra, têm que saber que tipo de conector é que têm que usar, STs, SCs, LCs, enfim, há muita coisa, mas tem aqui um aspecto destes conectores de fibra. Normalmente, quando nós compramos um patch cord é um cordão de fibra óptica, já vêm conectorizados, não é? Porque a conectorização da fibra, esta parte já vem feita de fábrica. Enquanto eu em cobre posso cravar uma ficha RJ45, é um alicate que me custa 2 ou 3 euros, não é? Não posso fazer a mesma coisa com a fibra. Claro que posso comprar um equipamento para fazer conectorização da fibra, mas normalmente estamos confundidos porque eu não faço conectorização da fibra, eu faço a fusão da fibra. Pronto, para juntar uma fibra à outra, sim, há uns equipamentos que não são muito caros que permitem fazer a fusão da fibra, mas as conectorizações normalmente já vêm feitas de fábrica. Fica aqui alguns exemplos, não todos, mas os principais. Portanto, na comparação da solução fibra versus cobre, gostava de partilhar convosco estas principais características.
A parte do cobre, enfim, os custos são baixos, né? Eu não preciso de grandes conhecimentos para fazer conectorização em cobre, em cabo TP, né? Já na parte da cablagem em fibra, os custos são caros e tem que ter equipamento e pessoal qualificado para o fazer. O cobre permite taxas de transmissão já significativas, vai desde os mais pequenos 10 megabits por segundo até os 10 gigabits por segundo, e até já a possibilidade de 100 gigabits por segundo em cobre, mas para muito curtas distâncias, portanto tem aqui entre 1 e 100 metros. A fibra normalmente é usada quando eu tenho distâncias superiores a 100 metros, portanto de alguns quilómetros. O cobre tem uma desvantagem que é pouco imune ao ruído, quer eletromagnético, quer por radiofrequência, e tem o problema dos riscos elétricos associados. A parte da fibra já não, é completamente imune, quer ao ruído eletromagnético, quer ao ruído por radiofrequência, e é completamente imune ao risco elétrico. Ninguém apanha choques a tocar numa fibra. Agora, posso queimar uma vista, pode. Cuidado com isso. Os custos do lado da fibra são extremamente elevados comparativamente aos custos do lado do cobre. E quero-vos falar de outras tecnologias, porque provavelmente vão uma Vorta, uma rádio popular ou uma FNAC e são capazes de cruzar com equipamentos que têm esta etiqueta Unplug Alliance. E se calhar convém que saibam daquilo que esta tecnologia é. Onde é que ela é aplicada? Em casa, em nossas casas. Se, por exemplo, vocês tiverem uma casa grande, né, o router que o operador vos põe lá pode não dar cobertura a toda a casa. Então, compram estes equipamentos que têm taxas de transmissão interessantes, desde os 200 megabits por segundo até gigabits por segundo, e a tecnologia Powerline. Não sei se algum de vocês já se cruzou com isto. Eu lá em casa tive que pôr uma solução destas e basicamente está aqui a explicar o que é que isto faz. O que isto faz é usar a rede elétrica lá de casa, né, essa temos certeza, para transmitir dados. E dá muito jeito. Portanto, na minha casa, como é uma casa antiga, portanto, a instalação na altura foi feita e não previu a questão da conectividade para os dados, né? E então tive que me socorrer desta solução. Basicamente são dois equipamentos, um junto ao router e outro junto ao PC que eu quero ligar através da rede de energia elétrica. Isto é que é o Powerline. Professor, mas isso usa cabo então? Não usa, quer dizer, usa os cabos elétricos. Usa a tua rede elétrica de casa, porque essa rede elétrica de certeza que tens de certeza uma tomada, vamos imaginar no teu quarto, e uma tomada junto ao router do ISP, isso tens de certeza. Sim, eu estou a falar para ligar ao computador, porque senão se não usar cabos isso é basicamente um repetidor, certo? Se não usar cabos, agora não percebi a pergunta. Para ligar entre o dispositivo e o computador, por exemplo, para ligar a... Há duas soluções outra vez. Tens as duas coisas. Solução aqui, ok? Tens esta solução ou com estas versões Nano ou com estas versões Pass-Through. A diferença entre esta e esta é a seguinte: isto aqui inutilizas a tomada elétrica, ok? Esta aqui não. Tens a tomada elétrica disponível. Mas na ligação, tal como está aqui nesta imagem, na ligação deste equipamento Nano ao Pass-Through, tu tens duas hipóteses: ou te ligas por cabo e tens aqui uma interface, um NIC RJ45 no teu portátil ou no teu PC ou desktop, quer que seja, ou então compras um equipamento destes. Pões isto no quarto e pões isto junto ao router do ISP.
ligas com RJ45 ao router, assim, ok? E isto basicamente o que faz é uma extensão do Wi-Fi do router. E portanto, e depois ligas o teu desktop, ao teu portátil, ou o que quer que seja, ligas via Wi-Fi. Não sei se Sim, sim, sim. esclareci. Professor, mas esse aí também tem a opção para ligar por cabo, correto? E em baixo podem ver Ok, isso. ok. Sim, sim, sim. Prontos, tem muitos fabricantes, tem a Lenovo, há muita gente a fabricar isto, mas pronto, sempre que tiverem este problema, isto é, de o router Wi-Fi, agora tem os super Wi-Fi, atinge alguma centena de metros. Bom, mas isso é em espaço aberto, porque dentro de casa, se tiverem umas paredes de pedra, já a coisa não funciona tão bem, não é? Portanto, a solução Wi-Fi não é solução para tudo. Então, se tiverem uma solução por cabo, é sempre melhor que uma solução sem fios. Isso não vale a pena. E, portanto, se por acaso tiverem numa cave o vosso conjunto de servidores, o melhor é ligar esse conjunto de servidores ao router que dá acesso à internet através de uma solução destas, que é mais fiável do que uma solução sem fios. E tem outros débitos que a solução sem fios não permite. O professor, isso tem uma perda de frequência muito, muito grande? Uma perda de frequência muito grande. Eu não estou a perceber a pergunta. Tem a ver, quando diz uma perda de frequência muito grande, é o quê? A taxa Da de... velocidade, taxa de transmissão, correto? Pá, é assim, se você fizer ligações a gigabit por segundo, a maior parte dos PCs não conseguem lidar com mais do que isso. Nós também andamos sempre à procura de mais e mais e mais e mais. Os nossos PCs não conseguem lidar muito mais do que 1 gigabit por segundo. E, portanto, Professor, também tenho a mesma dúvida e penso que, como o meu colega esteja a perguntar, se por exemplo temos 200 megas, sim. nós ao utilizar esse tipo de equipamento vai passar os 200 megas ou vai ter perca? Por exemplo, 150, Bom, então, Depende da rede também. epá, isto, depende do equipamento. exatamente. Tem muitas Exato. Uma boa variáveis. rede elétrica, não é? E o problema é que a rede elétrica, a qualidade da rede elétrica também tem influência nisto, não é? Sim, certo. Tens uma boa rede elétrica, és capaz de atingir os 200 megabits por segundo, os 500 ou até o gigabit por segundo. Mas isto é o valor máximo teórico, porque depois na prática não tens isto. Um exemplo, uma analogia. A nós diz-vos assim, 200 megabits de download. Vocês têm 200 megabits de download? Com certeza que Por têm. acaso até tenho. Pronto. Não sei como, Professor estava J no tem contrato mais. 200 e tenho Você tem 210. você tem 200 megabits por segundo, Sim, sim. mas são teóricos. E é um Ah, teste ok. que é feito em condições ótimas. Se você estiver pendurado nesse canal de 200 megabits por segundo, se tiver vários equipamentos, não é? Já são 200 megabits por segundo, talvez, Ah, ok, talvez, ok. mas é o valor teórico. Este gigabit por segundo que está aqui também é teórico. Em condições ótimas isto é atingível? É. Na prática, estes valores são atingíveis? Epá, tenho ideia que não. Isto tem muita publicidade por trás. Agora, por experiência própria e com conhecimento de causa, há uma coisa que eu nunca consegui fazer. Foi ter equipamentos na mesma rede elétrica, uns a funcionar a 200 megabits por segundo e outros a funcionar a 500 megabits por segundo. Isso nunca consegui. Também não tenho a gigabit por segundo porque isto custa capa, este já custa 5K e este já custa 10K. Portanto, mas nunca consegui pôr a funcionar equipamentos de 500 com equipamentos de 200. Não consegui, mas pronto, fica só a referência. Master, se alguém tiver a usar a rede elétrica, tipo aquele específico pedaço, também deve influenciar muito a velocidade, não? Muito mesmo, Pois. muito mesmo. E depois é preciso que
reparem, a rede elétrica é partilhada num edifício, num prédio, não é? A rede elétrica é partilhada por todo o edifício. Portanto, se alguém no apartamento por cima usar esta tecnologia, e epá, provavelmente muitos destes sinais que andam na rede elétrica passam para a rede elétrica fora do apartamento. Não é? Estas coisas podem se complicar. Mas também, Pois, também o Wi-Fi é assim, não é? Eu até há 4 ou 5 meses atrás, na zona onde eu morava, havia apenas, em termos de rede sem fios, SSID, havia apenas o meu router. E agora chegou lá a Vodafone e como é que chama o outro? Vodafone e a nós, né? Epá, o meu portátil detecta dezenas de redes sem fios. Não posso ligar a elas, claro que não, mas e estas coisas degradam a velocidade final de transmissão. Degradam significativamente a velocidade de transmissão. Quando eu tenho muitos APs a usarem a mesma frequência, há uma degradação da taxa de transmissão. ó, setor, então imagina um equipamento desse num prédio. Se eu o ligar na garagem, por exemplo, como é que eu sei que sinal é que estou a usar? Só pelo SSID. E para além do SSID, como viram na prática, há normalmente um processo de autenticação associado ao SSID. Portanto, sabe que está a usar aquele SSID que é o seu, primeiro porque o seu portátil reconheceu aquele SSID e depois fez a autenticação naquele SSID com sucesso. Agora, também há, já agora falamos disso, mas também há outra questão, não sei se repararam, as vossas casas, eu não concordo nada com isso, mas o router que eu tenho lá em casa é um AP, neste caso é da Altice, é um AP da Mel e, portanto, há outras pessoas na rua que estão a utilizar aquele router para se ligar à internet, sabem disso, não é? Se tu podes ativar isso nas extensões do router. Pois eu sei, só que eles quando instalam não querem fazer isso. Porquê? Porque cada cliente é um hotspot, não é? Pois. O meu Wi-Fi não é questão. Cada cliente é um hotspot e, portanto, isto é. Eu não concordo com isso, mas pronto. Não é? Na altura que O setor, sai com a pressa isto. Diga, pois, diga. o setor provavelmente não concorda porque o setor entende, mas aquelas pessoas que só têm internet porque pronto, para ter acesso à internet não se preocupam se há mais pessoas e até nos facilita a nós, se estivermos por perto, usar Na também. altura da instalação eu perguntei, então, mas como é que é? O meu não, atenção, aquele router não é meu, é deles. Eles têm É alugado. deles, não é? Pois. Isso é uma verdade. Aquele router não é meu, eles é que instalaram o equipamento. Mas eu perguntei, então, mas espera lá, isto é meu Wi-Fi e, portanto, alguém que ali no passeio vai-se ligar ao meu Wi-Fi aqui da minha casa? E eles disseram, sim. Então, mas eu achei isso bem. O router é nosso, não é seu. Então, e que segurança é que vocês me dão? Aquela pessoa que está ali na rua não entra no. Porque está ligado ao meu Wi-Fi, não vai entrar na minha rede Wi-Fi própria, minha? Não. Pois está bem, ok. Acredito, não é? Tem que confiar na segurança deles, Temos setor. que confiar, não é? Temos que confiar. Também, ouçam, se não. Assim, eu fui um. O home banking já existe há muitos anos, mas eu até aceitar o home banking, não é? O home banking que tem a parte financeira, é muita coisa, não é? A dada altura eu pensei assim, bom, os riscos existem sempre, não é? Agora, entre aceitar este risco e ter que ir ao banco tratar dos assuntos, não. Olha, tive que aceitar e passei a usar o home banking. Pronto, é o que é, não há. É o Ou futuro, setor. queremos e aceitamos os riscos, ou então não temos o serviço que nos dá o nosso jeito. Não tem que ser assim, não há alternativa. Ok, outra tecnologia que eu queria deixar aqui como nota é o Power over Ethernet. E era aqui que eu voltava a recordar. Um cabo UTP tem quantos pares? Tem 4 pares. O 10/100 base T só utiliza 2 pares. Então,
o que isto faz, o Power over Ethernet, é permitir fazer chegar a energia a dispositivos que estão remotos. E, portanto, daqueles 4 pares, só 2 é que são usados para dados. Então uso o terceiro ou o quarto par para fazer chegar a energia ao dispositivo. Porque nestas coisas, quando eu quero ligar alguma coisa, há sempre 2 requisitos: comunicação e energia. Okay? E esta norma Power over Ethernet permite-me que um switch seja, e um cabo UTP, aqui representados a vermelho, seja simultaneamente um cabo para comunicações e um cabo para fornecimento de energia. Isto é Power over Ethernet. Tenho um splitter de um lado, neste caso tenho os dados que entram aqui, a alimentação é fornecida aqui e aqui sai o cabo para o equipamento que está do outro lado. Este cabo vem por aqui assim, tá, entra aqui e este faz o splitter. Fisicamente separa os 2 pares dos dados e um par para fornecer, neste caso, 12 volts em corrente contínua que alimenta a câmara. Isto dá muito jeito porque basta-me um cabo para alimentar uma câmara IP ou um outro sensor, um sensor de RFID, enfim, o que seja. Mas para isso o switch deve ser Power over Ethernet Enabled. Agora deixem-me dizer-vos, aqui no edifício da tecnologia, aliás, em todos os edifícios do IPv, não sei quando, mas vão instalar novos APs com tecnologia 802.11ax, que é aquele que comumente se designa por Wi-Fi 6. Okay? E os APs vão ser alimentados com um cabo e o cabo vai transportar dados e energia. É evidente que estes switches são muito caros por causa disso, não é? Porque eles têm que ter capacidade para fornecer energia aos APs 802.11ax. Em termos de tecnologia wireless, tem aqui os 3 grandes grupos de protocolos: 802.11 para o Wi-Fi, 0.15 para o Bluetooth, curtas distâncias, e este 802.16 está aqui, é o WiMAX. Falou-se muito disto, mas com o aparecimento da tecnologia 5G, isto perdeu importância. A ideia deste WiMAX era utilizar um sistema de sem fios para fornecer o serviço de internet, os operadores fornecerem serviço de internet e de televisão e de voz aos clientes, em vez de usar cobre, portanto uma ligação cobre ou uma ligação fibra. Na altura pensou-se que isso ia surgir e ia vencer, mas não deu em nada, digamos. Uma tecnologia teoricamente era interessante, mas não passou disso. Algumas normas, isto é para revisitarmos este subir com 802.11. Esta é a mais interessante ultimamente, é o Wi-Fi 6, a norma 802.11ax. Okay? A maior parte dos routers lá de nossa casa ainda estão nestes ACs. Não sei se algum de vocês já tem o AX. Algum de vocês já tem 802.11ax em casa? Não? Então a maior parte de vocês deve ter o AC. Já dá umas velocidades interessantes. Não é? Mas essencialmente estas tecnologias foram sendo introduzidas. O AC, portanto, para além de contemplar maiores débitos, a ideia é também suportar mais utilizadores, porque os primeiros APs suportavam pouco mais de um utilizador. Depois, com o A e o G, ok, tenho mais utilizadores, o N melhora, o AC veio revolucionar isto tudo e finalmente o AX, que é a tecnologia mais recente, é o Wi-Fi 6.
Não há nenhum feliz contemplado com um router com este interface 802.11ax. Ó, professor, essa indicação vem no router, correto? Vem, normalmente vem. Ok. O que eu tenho é por exemplo, no meu caso é um AC. Vou mudar de operador nos próximos dias, mas para já é um AC. Mas pronto, já a 5 GHz já tenho alguns débitos interessantes. Ok, outra tecnologia que eu acho que pode ser interessante vocês conhecerem, que é uma tecnologia de Ubiquiti. Está aqui o link. Onde é que isto é utilizado? Quando eu tenho uma distância geográfica entre dois pontos, por exemplo, um cenário típico é um parque campismo, ok? Parque campismo tem normalmente as infraestruturas de apoio, não é? Estão numa zona geográfica lá no centro do parque, e depois tem várias distribuições, portanto tem uma dispersão geográfica muito grande. E em vez de andar a passar cabos, não é? Que é uma solução de passar cabos e pôr APs, eu posso ter estas duas antenas numa perspectiva de ligação ponto a ponto. Isto não é caro, e portanto posso ter aqui uma rede, liga este NanoStation M5, eu por acaso tenho isto lá em casa para fornecer internet à casa do meu cunhado, que está em linha de vista, e em vez de ele estar a subscrever um serviço de um operador, basicamente ele comprou estas antenas e ele acede à minha internet lá de casa. Pronto. Mas quando isto pode atingir 5 km, portanto num parque de campismo pode ser interessante, enfim, fica só a referência a esta tecnologia para, no caso de se cruzarem com ela, terem uma ideia do que isto faz. Bom, então isto já vai uma hora. Para terminar, vou falar do protocolo Ethernet, ETH, ok? Ethernet. Portanto, há o consenso sobre o dia, mais ou menos sobre o dia 22 de maio de 73, que é, enfim, quando nasce o protocolo Ethernet, e este Robert Metcalfe escreveu um memorando aos seus superiores sobre o potencial da tecnologia Ethernet, e de facto hoje em dia tudo se desenvolve em torno deste protocolo Ethernet. Portanto, é o protocolo Ethernet, nasce em 73, portanto, reparem que há aqui grandes empresas envolvidas, a Intel, a Xerox, que normalmente toda a gente associa isto em terceiros, mas não é só, a DEC, que já não existe, a Digital Equipment Corporation, okay? E eles desenvolveram a ideia deste Metcalfe, que é o protocolo Ethernet. E o princípio é muito simples. Este protocolo Ethernet é usado no meio partilhado. No meio partilhado. Por exemplo, nós não estamos numa sala de aulas, não é? Mas nós também implicitamente temos aqui a usar um protocolo. Salvo raras exceções, desde o início desta sessão teórica, vocês desse lado não me interromperam enquanto eu estava a falar. É verdade. E, portanto, o que vocês tiveram a fazer, muito respeitosamente, foi usar o protocolo Ethernet, que tem um princípio muito simples. Se alguém está a falar, eu não falo. Basicamente é isto. Portanto, escutamos o meio, neste caso áudio, não é? Estamos todos a fazê-lo. Alguns estão a tomar café, estão ligados, mas estão a tomar café, mas como tem o microfone desligado, mas estão a ouvir o meio, certo? Intervém quando? Sim. Quando ninguém está a falar. E este é tão simples, é o princípio do protocolo Ethernet. Escuto o meio, está livre, então transmito. Digo alguma coisa em termos de voz. Não é? É tão simples quanto isto. Pergunto a vocês e bem. Então, e se duas pessoas
escutam simultaneamente, estão a ouvir simultaneamente, concluem simultaneamente que, epá, o meio está livre e começam a falar simultaneamente. Então, tipicamente, o que é que acontece? Este de escutar o meio é aquilo que é designado por CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Portanto, muita gente a escutar o meio. Está livre, então envio para o meio. Se duas pessoas simultaneamente escutam o meio não está ocupado, decidem falar, não é? Acho que esta analogia é interessante. A minha voz sobrepõe-se à vossa voz e perdemos. Então dá-se uma colisão. Pronto, dá-se uma colisão. E o que é que normalmente nós fazemos com o nosso grupo de amigos? Estamos sempre a implementar este protocolo Ethernet. Quando eu estou a falar, enfim, se as pessoas se respeitarem naturalmente, e duas pessoas dão conta que ninguém está a falar, começam a falar as duas ao mesmo tempo, sobrepõe-se aquilo que uma está a dizer com aquilo que a outra está a dizer, e o que é que fazem normalmente as pessoas, entre aspas, bem educadas? Param, calam-se, esperam normalmente um tempo aleatório e depois voltam ao processo de, ok, já ninguém está a falar, então falo eu, não é? Ou então pedem a palavra e tal, pronto. Mas este é o princípio do collision detection e da recuperação deste protocolo Ethernet. Okay? Bom, cá está a nossa interface NIC, esta é muito antiga, uma interface NIC com suporte para as várias tecnologias. E, portanto, agora um resumo do que é o protocolo Ethernet, o CSMA/CD. A componente CSMA permite que múltiplos sistemas acedam ao meio, estejam a ouvir o tráfego. Antes de um sistema iniciar a transmissão, deve verificar se o meio está livre. Uma colisão ocorre quando dois ou mais sistemas iniciam em simultâneo a transmissão. Okay? Então, neste caso, o que vai acontecer é, portanto, se a estação A escuta o meio e ele não está a ser usado, manda uma trama Ethernet para o meio de transmissão que é capturável por todos quando estão ligados por este meio de transmissão partilhado. Se ocorre uma colisão daquilo que está aqui descrito por texto e aquilo que está aqui descrito por fluxograma, eu vou voltar ao texto para tentar explicar isto mais ou menos como é que acontece. A detecção da colisão é feita pelos NICs quando o nível de tensão no canal de transmissão passa os 2 volts. Okay? Se passa os 2 volts é porque há uma colisão. Então o que fazem os NICs é detectar essa colisão e ficam calados, na nossa analogia com o canal de voz, durante um tempo aleatório. Vou exemplificar. 2 equipamentos detectam a colisão, um vai esperar 1 segundo até voltar a tentar transmitir e o outro vai esperar aleatoriamente 4 segundos. E, portanto, com este valor aleatório, a probabilidade de voltarem aqueles 2 equipamentos a tentarem enviar simultaneamente e provocar nova colisão é diminuído. E é assim que funciona o protocolo Ethernet. Quando se detecta uma colisão, para-se a transmissão, okay? E espera-se um tempo de back-off que é dado por um algoritmo estatístico, que é o Statistical Back-off Algorithm, que faz umas contas em função de um R, que é um valor aleatório entre 0 e 2 vezes K, em que K é o mínimo do número da tentativa e 10. Ou seja, para além de 10, da 10ª tentativa não tenta mais e desiste. E tem aqui um fluxograma que explica mais ou menos isto, em inglês naturalmente, e tem aqui esta tabela que são os tais tempos de back-off. E portanto eles vão aumentando à medida que o número da tentativa vai aumentando até ao máximo de 10 e depois desaparece. Depois não consegue.
é porque o meio de transmissão está muito subcarregado e, portanto, o que ele vai fazer, o que a camada Ethernet faz é comunicar à camada de cima que não foi possível enviar aquela trama Ethernet. Pronto, fica aqui o fluxograma. Agora vamos ver a estrutura de uma trama Ethernet. Portanto, isto começa com uma sequência de 1s e 0s, de 7 bits, é o tal preâmbulo. A ideia destes bits é garantir a sincronização de todos os NICs da LAN. Okay? Depois vem o delimitador de início da trama, aquela sequência 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Isto é um byte que vai dizer aos NICs, olha, a trama vai começar no próximo bit. Como é que essa trama está organizada? Tem 6 bytes que representam o endereço, vou usar hoje pela primeira vez o termo MAC, tem os primeiros 6 bytes que se reportam ao endereço MAC de destino, Destination Address. Depois vem mais 6 bytes que representam o endereço MAC de origem, o Source Address. Okay? Portanto, estes endereços físicos ou endereços MAC, portanto, é o destinatário, Destination Address, primeiro é o Destination Address, depois é o Source Address. Okay? Isto é um valor de 48 bits, 6 bytes, 6 vezes 8, 48. Depois vem o Source Address, que é quem envia. Okay? Depois vem os dados da camada superior, que inclui 2 bytes para dizer o que é que a camada superior transmite. Esta camada superior vai ter entre 46 e 1500 bytes. Tem que ter um valor mínimo, o conjunto de 64 bytes, por isso é que há aqui esta zona de padding. Portanto, uma trama Ethernet tem que ter no mínimo 64 bytes e pode ter no máximo 1500 mais uns pozinhos que têm a ver com estes 2 bytes e estes 12 que estão aqui. E finalmente isto termina, uma trama Ethernet termina com 32 bits, que é um código CRC. Este código CRC é usado pelas interfaces de rede, pelas NIC, para detectar se na transmissão deste conjunto de bits, desde o Destination Address até ao fim, se houve um dos bits que foi incorretamente recebido. E se assim acontecer, o que é que faz a interface de rede? Faz uma coisa tão simples como descartar a trama. E, portanto, é apenas um código CRC de detecção de erros. Detecta um erro, descarta a trama. E tal, mas perdeu-se informação que vai aqui no meio. Está bem? As camadas superiores, eu estou a falar agora na camada Ethernet. Olha, eu tenho um erro na trama. Descarta a trama. Então, mas estes dados podem ser importantes? São, com certeza. Mas não é a minha preocupação. As camadas superiores vão ter que recuperar desta perda. E então a perda destes pacotes IPs são da responsabilidade de protocolos da camada de transporte, como por exemplo o TCP, que iremos estudar lá mais para a frente. Mas ao nível do protocolo Ethernet é tão simples quanto isto. Faz aqui o checking destes 32 bits. O emissor o que faz é produzir aqui um valor de 32 bits que depende deste conjunto de bits. Deste conjunto de bits. Se aquilo que é emitido for diferente daquilo que for recebido, ele conclui que a trama foi corrompida. Neste caso, o que ele faz é descartar a trama. Mas perdeu-se dados. A camada Ethernet não se preocupa com isso. Alguém nas camadas superiores vai tomar conta da ocorrência. Relativamente a estes endereços MAC de destino e de origem, normalmente o endereço MAC de origem é sempre
unicast, que tem aqui um exemplo, e o endereço MAC de destino pode ser unicast, portanto é orientado para aquela interface em particular, ou então broadcast. Neste caso, aqueles 6 bytes têm todos os seus bits a 1. Okay? Portanto, é broadcast e unicast. E há também a versão multicast, que nós não vamos utilizar nas aulas práticas. Mas os endereços MAC podem ser unicast e broadcast. O broadcast é quando aqueles 6 bytes têm todos os seus bits a 1 e a representação simbólica é a sequência de Fs. Portanto, esta é a estrutura de uma trama Ethernet. Reparem, estes dados aqui vêm da camada superior. O que faz a camada Ethernet, em termos de ligação, é juntar a parte do cabeçalho Ethernet, que inclui estes 2 bytes que descrevem aquilo que vem cá dentro, e estes 12 bytes, por esta ordem, que se refere ao endereço MAC de origem, source, e o endereço MAC de destino, destination address. Okay? Isto tem a ver com a razão para o tamanho mínimo, depois fazem estas contas. Relativamente aos endereços MAC, portanto, eles são 6 bytes, 6 vezes 8, 48 bits, né? Tem aqui estes 48 bits são partidos em 2. Os primeiros 24 bits dizem respeito à organização que produz a interface de rede, este identificador OUI, são os primeiros 24 bits. Por exemplo, a Cisco foi-lhe atribuída à Cisco estes 24 bits, aqui expressam em dígitos decimais, e fui buscar ao Packet Tracer um exemplo. Embora no Packet Tracer ele não faz a divisão aqui, faz a divisão em 3 grupos de 4 dígitos hexadecimais, mas é a mesma coisa, 4 vezes 3, 12, são 12 dígitos hexadecimais, sendo que os primeiros 6 dígitos hexadecimais dizem respeito ao fabricante, okay? E é um valor que é atribuído ao fabricante, no caso da Cisco é este valor, embora possa ter outros, mas este valor. E depois os restantes 6 dígitos hexadecimais são usados livremente pelo fabricante da interface de rede. Okay? E eu agora pergunto-vos, quantos endereços distintos é que eu posso ter nestes últimos 24 bits? Isto é fixo por fabricante, não é? Portanto, depois o fabricante tem a liberdade de faz uma interface NIC, atribui-lhe 24 bits, faz outra interface, atribui-lhe outro valor de 24 bits, e a minha pergunta é, quantas interfaces de rede é que um fabricante pode fazer? Isto é sistemas digitais, é 2 levantado a, ajudem-me lá, 2 levantado a 16? Quantos bits são? 24, 2 levantado a 24. 24. 2 levantado a 24. Um número decimal para descrever 2 levantado a 24. Muitos? Isso não é um número decimal, pá. Ora, 2 levantado a 24. 2 levantado a 10 é capa. 2 levantado a 20 é mega. 2 levantado a 4 é 16. Portanto, 16 mega, assim o número, 16 milhões de... Okay? Não é muito, pois não? Não. De facto, não é muito. Por isso é que depois, sobre isto, vamos trabalhar com endereçamento IPs. Já são 32 bits. Então já tenho um espaço de endereçamento 2 levantado a 32, que é qualquer coisa como
4 GB, 4 mil milhões de... já é capaz de haver mais. Ora, isto termina ao meio-dia, não é? Epá, estou tão longe. Bom, então vou fazer avançar isto rapidamente. Isto é como é que eu faço a expansão das redes. Isto também já vos falámos disto nas aulas práticas, ou com repetidores ou com bridges. Okay? A ideia aqui é dividir o domínio de colisão com uma bridge. Uma bridge já tem uma capacidade de tratamento das tramas, já tem a capacidade de olhar para os endereços MAC origem e para os endereços MAC de destino. Quando uma bridge recebe numa das suas interfaces um endereço, uma trama Ethernet, aprende que por aquele porto, aquele NIC, ele consegue saber que está aquele endereço MAC numa interface de rede através daquele porto. E, portanto, isto para chegarmos aos hubs e switches. Okay? O ambiente de switch é um ambiente microsegmentado. E eu queria rapidamente falar nas bridges versus hubs versus switches e relembrar o seguinte, isto é importante. Um hub trabalha na camada física. O que ele faz é receber uma trama, que é uma sequência de zeros e uns num porto e replica para todos os outros. Já as bridges e os switches trabalham na camada física e na camada de ligação. Porquê? Porque processam os endereços MAC. Ok? Isto é importante. Processam os endereços MAC. Na arquitetura TCP/IP é o Host to Network. Agora, para terminar, tenho mais 2 minutos, explicar muito rapidamente a diferença entre um hub e um switch. Com esta animação, que eu acho que é perceptível. A interface com MAC-A envia uma trama dirigida da interface MAC-F. Chega ao hub, um repetidor multiporta, e o que ele faz é pegar nesta mesma trama e replicá-la por todas as interfaces. Ok? Não é? Pronto, isto é o comportamento de um hub. Já um comportamento do switch é ligeiramente diferente. Vou tentar, para concluir, explicar isto. Vamos imaginar que a interface MAC-A envia uma trama Ethernet para a interface MAC-F. Quando chega ao switch, aquilo que faz o switch é dizer assim, olha, eu já sei onde é que está a interface MAC-A. E então guardo na minha tabela MAC a associação MAC com a porta. Neste caso, neste exemplo, é a porta, o porto 4, o NIC 4. Depois o que é que faz a trama que chegou? O switch vai consultar a sua tabela aqui e não sabe onde é que está o MAC-F. Então, o que faz o switch é entrega a mesma trama a todos os portos. Chegam a todo lado. Quando não sabe. Okay? Segundo exemplo. A interface MAC-B envia uma trama para a interface MAC-A. E agora o que é que acontece? Bom, vou aprender que o MAC-B está acessível pelo porto... Professor, peço desculpa. Nós vamos tirar aula agora ao meio-dia. Outra aula. Eu sei. O setor está para terminar ou... Só falta mesmo mais um clique. Ok. Obrigado. Pronto. E eu vou recuar. Né? O vosso colega respeitou o protocolo Ethernet, só que... Bom, então dizia eu que percebemos estas três fases do processo. Agora o MAC-B envia uma trama para o MAC-A. Mas o que aconteceu é que chega ao switch e agora o switch o que é que vai fazer? Primeiro, vai aprender que o MAC-B está no porto 1 e, portanto, guarda a informação na sua tabela MAC.
Portanto, esta tabela é preenchida olhando para os endereços MAC origem ou destino. Resposta, MAC origem. E agora o que é que vai fazer esta trama? Como agora já sabe que o endereço MAC A está no porto 4, porque está na sua tabela, ele só vai fazer chegar essa trama através do porto 4. Ok? E pronto. Terminei a minha apresentação. Peço desculpa por vos ter roubado 1 minuto, não mais do que isso. Até à próxima. Bom dia, até a próxima. Tchau, Até a próxima, Obrigado. professor. Até a próxima. Próxima, professor. professor. Obrigado.